Boa tarde. Estamos iniciando mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. Hoje estão presentes o secretário estadual de Saúde, André Longo, e o secretário de Saúde do Recife, Jailson Correa. Contamos também com a presença das intérpretes Ione e Joyce. Como de costume, os secretários vão apresentar os dados do dia e em seguida partiremos para as perguntas. Bom, boa tarde, Camila, boa tarde, Ione, boa tarde, Joyce, boa tarde ao secretário de Saúde do Recife, Dr. Jailson Correa, boa tarde a todas e todos. Hoje nós registramos 432 novos casos da Covid-19 no estado, sendo 13,7, 59 enquadrados como casos graves e 373, 66, 86,3%, enquadrados como os casos leves. Agora, Pernambuco totaliza 98.833 casos. Também registramos 48 óbitos, sendo 27 de pacientes do sexo masculino e 21 do sexo feminino, com idades entre 31 e 102 anos. Desse total de óbitos, 17 ocorreram nos últimos 3 dias e os outros 31 em dias anteriores, entre 24 de maio e 31 de julho. Com isso, infelizmente, chegamos a um total de 6.717 mortes pela Covid-19 em nosso estado. Gostaria também de ressaltar que o número de recuperados em nosso estado chegou à marca de 75.769 pessoas, sendo mais de 13 mil pacientes graves que demandaram leitos na rede de saúde e para os quais os novos leitos abertos pelo governo do estado e pela prefeitura do Recife, além de outras prefeituras, foram fundamentais para a sua recuperação e manutenção da vida. Como disse ontem o governador Paulo Câmara, as ações do governo do estado, também da prefeitura da cidade do Recife, foram determinantes para, inclusive, contrariar algumas expectativas negativas de alguns especialistas que previam nas mais modestas, nos mais modestos cálculos, 14 mil mortes provocadas pela Covid-19 em Pernambuco, há outros números muito maiores do que esse. Mas é bom relembrar, nós ainda temos um longo caminho pela frente, porque o vírus ele continua circulando entre nós e contaminando pessoas. E quando anunciamos nosso plano de convivência com a Covid-19, sempre deixamos claro que o comportamento da sociedade ele seria determinante para a ativação de cada novo passo. Também sempre ressaltamos que, se fosse necessário para salvar vidas, nós daríamos passos para trás. Após concluir as últimas análises, nosso comitê optou, vendo a situação, por retroceder com o plano de convivência nas cidades de Araripina e Ouricuri, no sertão do Araripe. Isso já a partir da próxima sexta-feira, dia 7, e se prolongando até o dia 16 de agosto. As duas cidades do sertão do Araripe voltam para a fase 2 do nosso plano de convivência, entrando em um período de isolamento social mais rígido, restringindo o comércio apenas aquelas atividades essenciais, assim como foi feito anteriormente aqui na região metropolitana, em 5 cidades, e depois também no Agreste, como fizemos em Caruaru e em Bezerros. O resto do estado continua apresentando, em algumas regiões, estabilidade, em outras, redução, com tendência de queda dos casos, e hoje nós atingimos um dos melhores patamares de ocupação de leitos de UTI aqui na região metropolitana, com a taxa de ocupação inferior a 65%. Essa ocupação, quando juntamos o interior, está no mesmo patamar de 1º de abril, com 67% nas UTIs do estado. A ocupação média dos leitos está em 58%. Em tendência oposta, observamos aumento nas solicitações de UTIs para casos suspeitos na 4ª macro-região de saúde, e quando vamos ao detalhamento, o sertão do Araripe tem liderado estas requisições e esses números de casos. Para se ter uma ideia, na semana passada, das 134 ocorrências de síndrome respiratória aguda na 4ª macro-região, 77, ou seja, 60%, se deram na 9ª GERES, que compreende essas duas cidades, Araripina e Ouricuri.
Então, Araripina e Uricuri concentram 70% de todos os casos de síndrome respiratória aguda grave da 9ª região de saúde. Isso expressa a importância, então, da medida ser adotada nessas duas cidades daquela gerência regional. Temos que reforçar, então, mais uma vez, em especial naquela região, o ficar em casa e as atitudes de prevenção, para que a gente tenha um resultado positivo após esse período, preservando a saúde e a vida de todos. Medidas rígidas de isolamento provaram sua eficiência e importância, tanto na região metropolitana, quanto também no Agreste, quando foram adotadas, e muito graças ao empenho e à consciência da população que colaborou com as medidas sanitárias. Tenho a certeza que em Araripina e Uricuri, o engajamento e o senso de responsabilidade de todos, de toda a sociedade, dos comerciantes, dos empresários, da população, não serão diferentes. O governo do Estado, por determinação do governador Paulo Câmara, vai tomar todas as medidas para continuar ampliando a capacidade de atendimento na rede pública. Ontem mesmo, nós já abrimos mais 10 leitos de terapia intensiva no Hospital Santa Maria, em Araripina, se somando aos outros leitos que lá existiam. Atualmente, nessas duas cidades apenas são 82 leitos dedicados à Covid-19, sendo 20 de UTI. Nos próximos dias ainda temos a transformação de leitos de enfermaria em leitos de UTI no Hospital Regional de Uricuri previstos, mais 8 leitos. Mas ressalto que de muito pouco vão adiantar esses esforços de abertura de leitos e envio de equipamentos se não conseguirmos alcançar um bom nível de isolamento e distanciamento social lá na região, que nos leve a diminuir a curva epidêmica, como aqui fizemos na região metropolitana e também no Agreste. Sabemos dos transtornos dessas medidas, mas elas só estão sendo tomadas porque são extremamente necessárias para salvar vidas. Nós só vamos conseguir vencer essa batalha com a união e a colaboração de todos. Faço então um apelo aos moradores de Araripina e Uricuri para que colaborem, fiquem em casa, reforcem a utilização de máscaras corretamente, lavem as mãos com frequência, sejam então agentes de proteção para que a gente possa avançar num futuro próximo de fases naquela região e obter um melhor controle da epidemia no sertão do Araripe. Doutor Jailson, para suas considerações iniciais. Muito boa tarde, doutor André Longo, secretário estadual de saúde, boa tarde Camila, Ione e Joyce, boa tarde a todos e a todas. Como de hábito, o recorte de Recife dos dados que foram apresentados pelo doutor André mostra que nós tivemos 101 novos casos, sendo que desses 90 são casos leves e 11 casos de síndrome respiratória aguda grave. Infelizmente confirmando 9 mortes nas últimas 24 horas, mortes que ocorreram aí por um período que vai desde o mês de maio desde o mês de junho até o mês de agosto. São ao todo 27.410 casos aqui em Recife já registrados, sua grande maioria casos leves, 18.746 e 8.664 casos de síndrome respiratória aguda grave, fazendo um total de 2.142 mortes aqui na cidade. Por outro lado, são 23.166 os recuperados da Covid aqui em Recife, já são mais de 13.800 atendimentos dos hospitais provisórios da cidade do Recife, mais de 20 mil atendimentos na atenção básica, com aproximadamente 2.600 altas hospitalares, pessoas que puderam estar internadas e receber o cuidado num dos leitos da Prefeitura do Recife, que nunca é demais lembrar, não existiam há apenas 3 meses atrás. Temos hoje 137 pessoas lutando pela vida nas UTIs da cidade do Recife, que acaba de completar essa semana, assim como foi anunciado pelo prefeito Geraldo Júlio, 80 dias de queda do número de casos, número de óbitos, caso quando a gente olha pela data de notificação, pela data de primeiros sintomas, a gente vem percebendo essa queda já
que se prolonga a 80 dias, com uma tendência de estabilização em baixa e uma tendência de continuar caindo. Já fomos responsáveis, Recife já foi responsável por 54% dos casos em todo o estado de Pernambuco no mês de abril. Agora esse percentual é de apenas 16%. Eu queria aqui destacar uma ação importante aqui, exatamente nessa fase de convivência, e para que a gente possa manter o número de casos o mais baixo possível, e a gente sabe que, apesar dessa queda, ainda há transmissão ativa na cidade do Recife. Para que a gente possa manter esses números os mais baixos possíveis, a gente precisa continuar fazendo as medidas de distanciamento social, do uso da máscara, do uso do álcool gel e lavagem e higienização das mãos, e com uma atenção muito especial às populações de risco. Então, a Prefeitura do Recife começou um programa chamado Estações Itinerantes de Orientação para a Covid-19 há cerca de um mês. Já visitamos mais de 60 comunidades, mais de 6.000 domicílios, e agora, nessa fase nova inaugurada essa semana, nós focamos também na visita às pessoas que são conhecidas das nossas unidades de saúde, dos nossos agentes comunitários de saúde, as pessoas de grupos de risco, como os idosos, os obesos graves, pessoas que têm doenças crônicas graves, também gestantes e transplantados, pessoas em tratamento de câncer. Todas essas pessoas sendo visitadas para que possam receber, além da orientação específica de proteção desse grupo de risco, possam receber também a máscara como símbolo desse enfrentamento. Recife já distribuiu nessas atividades 110 mil máscaras, doutor André, e passa nessa fase, a partir de hoje, a ampliar essa distribuição para 40 mil máscaras por semana, para que a gente possa, então, não só nas estações itinerantes, em locais específicos, estratégicos da cidade, também nas áreas de maior vulnerabilidade social, além da máscara nessas áreas, a gente dá inclusive um kit de higiene para as casas, e também as máscaras e orientações para pessoas dos grupos de risco em todas as regiões da nossa cidade. A primeira pergunta de hoje é de Lara Cavalcante, da Petrolina FM. Como o governo avalia a situação de Petrolina hoje? Os outros leitos previstos de UTI, solicitados pelo prefeito de Petrolina, já foram avaliados pelo governo? Há alguma previsão de avançar no plano de convivência em Petrolina? Bom, Petrolina tem tido um comportamento melhor nas últimas 2 semanas, a 8ª região de saúde, que compõe a 4ª macro-região, junto com a região do Araripe, a que a gente se referiu agora há pouco, que vai precisar passar por esse período de quarentena. É certo que contribuiu para isso as medidas que foram adotadas no sentido de restringir atividades lá em Petrolina, foram adotadas pela Prefeitura. A Prefeitura fez inicialmente um movimento de acelerar a abertura, depois recuou, fez uma parada nas atividades, e agora está colhendo, nós estamos colhendo os resultados dessa parada, nitidamente com uma redução. Então nós estaremos na próxima quinta-feira fazendo um anúncio das atividades que devem ser retomadas em todas as macro-regiões do estado. Nesse momento nós só estamos adiantando a situação do Araripe, porque exige uma série de medidas adicionais e uma preparação para iniciar esta quarentena na próxima sexta-feira. Então é preciso que uma série de medidas e uma série de pactuações que vão precisar ser feitas com os municípios. A gente já iniciou as tratativas com os 2 municípios, com os prefeitos dos 2 municípios. Amanhã nós vamos fazer uma reunião de preparação para essa operação quarentena, tal qual foi feita aqui na Metropolitana, tal qual foi feito no Agreste. Há uma compreensão desse momento de dificuldade pelas gestões municipais das 2 cidades. É preciso que a gente dê as mãos, tanto o governo do estado quanto as prefeituras, para que a operação tenha sucesso e a gente possa barrar a escalada da epidemia naquela região, uma região importante do nosso estado, que pelos últimos dados do IBGE tem mais de 355 mil pessoas. Então é preciso ter uma atenção especial. Já a região de Petrolina,
né, colhe os bons resultados da parada, né, no seu plano de convivência, e agora é natural que possa começar a dar alguns passos no sentido da retomada. Então é preciso, sempre com cautela, né, observar a cada momento, né, esses movimentos. Nós estamos fazendo isso e na próxima quinta-feira deveremos estar anunciando, né, esses novos passos. Sobre a questão dos leitos que são colocados, nós estamos articulados tanto com a Rede PEBA, né, com a Secretaria de Saúde Estadual da Bahia, no sentido de ampliar, né, leitos lá na região de Juazeiro. Pernambuco já abriu 30 leitos, né, de UTI, o Estado, né. O município fez um outro movimento junto com a Univasf. Depois nós articulamos, né, a ida de equipamentos lá para a Univasf. Infelizmente houve um ruído de comunicação entre a Univasf e a EBSER, né, que está nesse momento, né, trazendo alguma dificuldade na montagem desses leitos. Nós tivemos lá há 2 semanas atrás fazendo a inauguração do hospital de campanha, lá que inclusive fica anexo lá dentro do terreno que é da universidade. Dialogamos com o reitor, inclusive dialogamos com o prefeito, no sentido de que todos nós possamos dar as mãos no sentido de abertura de mais leitos de terapia intensiva lá. Então nós estamos nesse momento estudando, na medida em que a Univasf realmente vai devolver esses equipamentos, né, respiradores e monitores, para que a gente possa aproveitá-los tanto no Dom Malan, quanto na UPAE, quanto no hospital de campanha, para tentar dotar a região de mais leitos. Hoje nós já temos 70 leitos em funcionamento, além dos leitos da UPAE, nós também já temos leitos funcionando no hospital de campanha, e nesse momento a taxa de ocupação lá, ela é uma taxa de ocupação que nos permite fazer esse planejamento, né, de ampliação para a região de Petrolina. Matheus Jatobá, do portal Folha de Pernambuco. Como está sendo feito o diálogo para a retomada de eventos no Estado? Existe uma previsão? Veja, eventos é um desafio em todo o mundo, né? Nós, obviamente, que está nas fases finais, né, do nosso plano de convivência e, obviamente, vai depender, né, de uma série de outros desafios que a gente tem anteriores a esse. Entre eles, o desafio da educação, né, que é talvez aquele que nós tenhamos mais foco nesse momento. Então, grandes eventos, shows, esses eventos que tendem a ter uma maior aglomeração, eles são importantes, têm sua importância social, né, socioeconômica, mas acho que há uma compreensão geral, e inclusive isso é o comportamento no mundo inteiro, né, de que eles devem ficar para um momento posterior. Obviamente, né, reconhecendo toda a importância, né, que tem esse setor. Doutor Jair, quer comentar alguma coisa? Acho que... Ok. Patrícia Raposo, do Movimento Econômico. Com o decreto número 49.252, o governo regulamentou a lei que obriga o uso de máscaras, determinando multas apenas para os estabelecimentos privados que forem flagrados com pessoas descumprindo as normas, mas não penaliza pessoas nem estabelecimentos públicos que descumpram a lei, porque as pessoas sem máscara gerarão multa para os empresários, mas não serão autuadas, e porque órgãos públicos igualmente não são multados. A ideia é que haja uma conscientização de todos. Obviamente que os órgãos públicos estão tão empenhados ou estarão tão dedicados, né, a fazer as cobranças quanto devem estar os órgãos privados, né? Por certo que as pessoas precisam colaborar em todos os ambientes fechados e abertos. Na verdade, a gente precisa deixar claro que o uso obrigatório da máscara, né, e a não utilização da máscara é uma infração sanitária, e as pessoas que não colaborarem deverão ser levadas a, primeiramente, uma situação de orientação, né, que a gente tem
primado sempre por isso, mas caso insistam em permanecer sem a máscara, deverão ser conduzidas, inclusive, a partir do chamado da autoridade policial para lavrar um termo de ocorrência por infração sanitária. Essa é uma característica. Obviamente que a penalidade administrativa da multa para o estabelecimento comercial é para que a gente não tenha pessoas circulando nessas estruturas sem o uso de máscara, com uma ampliação do potencial de contaminação nesses espaços. Obviamente que a gente também está se esforçando, e tem um trabalho especial das prefeituras também, do governo do estado, para distribuir máscara. Eu acho que a gente também quer estimular que os próprios estabelecimentos também estimulem essa distribuição de máscara, para que não se alegue, por exemplo, que está sem máscara porque não teve uma máscara à sua disposição ou porque esqueceu a máscara. O objetivo não é multar. A gente sabe que desde o início, todo o trabalho do governo de Pernambuco é no sentido da conscientização. A gente, inclusive, acredita muito nisso. Mas aqueles mais resistentes precisam ser levados às vias legais, infelizmente. E assim a gente espera que todos os agentes públicos e privados utilizem das suas prerrogativas para coibir essa infração sanitária que poderá gerar propagação da doença nesse momento delicado. Então, precisamos todos estarmos atentos e agir, cada um cumprindo o seu papel diante dessa relevante situação que é hoje a necessidade de utilização da máscara de forma correta. Doutor Jailson. Não, talvez só para complementar, dizer que nós sempre falamos aqui da corresponsabilidade necessária de todos na sociedade, setor público, setor privado, cidadão, lideranças comunitárias, lideranças parlamentares, enfim, representações religiosas. Acho que é o grande esforço que tem marcado a resposta da cidade do Recife, a resposta do estado de Pernambuco é exatamente essa união de forças, que dizem respeito à necessidade de se buscar conjuntamente uma participação social que leve, por exemplo, como levou e como tem levado Recife, no caso também o estado, mas Recife a liderar por muito tempo os melhores índices de isolamento social, de distanciamento social e isolamento social entre as capitais brasileiras, exatamente fruto dessa positiva atitude de união e de engajamento. Então é nisso que nós apostamos nossas fichas. É importante que haja, claro, a regulamentação para a questão da corresponsabilização das entidades privadas, mas esse esforço é um esforço cotidiano. E nós sabemos também que nós vivemos numa região, numa cidade com muita desigualdade. Algumas áreas da cidade pessoas apresentam necessidades reais, dificuldades reais para aquisição, por exemplo, das máscaras, e é por isso que a Prefeitura do Recife, ao todo, já contratou 800 mil dessas máscaras para distribuição, tanto pelo Grupo da Assistência Social, como as estações itinerantes da saúde, também outras iniciativas da Prefeitura do Recife. Acho que esse é o tom, essa é a necessidade, e esse momento exige que nós todos tenhamos essa atitude de prevenção. A última pergunta de hoje é de Ana Maria Nascimento, do Diário de Pernambuco. O governador da Bahia e presidente do Consórcio Nordeste, Rui Costa, sinalizou ontem que fez contato com as embaixadas russa e chinesa para garantir o interesse do Estado e da região nas vacinas que estão sendo produzidas. Pernambuco também tem feito algum movimento nesse sentido? O que o Estado está fazendo para garantir a chegada de vacinas quando elas forem produzidas? Bom, deixar bem claro que a responsabilidade pelo Programa Nacional de Imunizações, ele é do governo federal, do Ministério da Saúde, sempre foi assim. É de se esperar que o governo brasileiro tome a frente desse processo de negociação internacional. A gente tem visto o Ministério da Saúde procurar, ou pelo menos anunciar uma série de acordos aí no sentido de disponibilizar vacinas. Nós não estamos, obviamente, por dentro, isso é uma articulação recente do consórcio do Nordeste, ainda não tomamos conhecimento
certamente devemos ser informados dessa possível articulação, mas nesse momento Pernambuco está centrado, né, em fazer e cumprir o seu papel de vigilância, de assistência, e estamos, através do nosso CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, acompanhando os movimentos relativos a medicamentos, né, e essencialmente a questão das vacinas nas articulações com a Fiocruz, através de Farmanguinhos, né, e com o Instituto Butantan de São Paulo, né, que são as principais articulações hoje em curso, né, para que a gente possa disponibilizar a vacina tão logo ela esteja aprovada, né. Preciso ter muito cuidado também com a vacina, né, doutor Jailson, para que a gente tenha segurança, né, efetividade e segurança nesse processo. Nós devemos estar nos preparando, e aí nossa área do programa de imunização estadual está se preparando para fornecimento daquilo que é de responsabilidade estadual, que são as seringas, que são as agulhas, que é a articulação com os programas de imunização dos municípios, né, na ponta, para que a logística, né, ela possa ser garantida tão logo a gente tenha a disponibilização da vacina e a estratégia da vacina, que a gente vai precisar, né, saber, né, toda uma estratégia de quem vai se vacinar primeiro. Como acontece todos os anos, a gente já tem maturidade, né, no nosso programa nacional de imunização, programa estadual, as salas de vacina municipais, né, para tão logo a gente tenha essa disponibilidade, poder fazer, né, a aplicação com toda a logística e com a maior brevidade possível, né, em todo o estado de Pernambuco. Doutor Jailson. Acho que cabe aqui uma explicação e até um esclarecimento em relação às fases de desenvolvimento da vacina, e todo esforço de articulação internacional é bem-vindo, mas como o doutor André falou, acho que é fundamental que a gente possa imaginar que a corrida por vacinas eficazes é uma corrida global, é verdade, mas é preciso ter muita responsabilidade científica na adoção de determinadas medidas, como então as vacinas. É preciso que todas essas vacinas que têm sido testadas possam passar por todas as etapas de pesquisa, mesmo que de forma acelerada, por causa da questão da emergência em saúde pública, mas nós não podemos deixar de ter a garantia de segurança e efetividade dessas vacinas. Elas começam numa placa de tubo de ensaio no laboratório, passam obrigatoriamente por fases de experimentação em animais, para que se possa mostrar a segurança e a possibilidade de fazer a soroconversão, ou seja, de garantir que há uma resposta imunológica de proteção em animais. Depois uma fase de vacina em alguns seres humanos voluntários, saudáveis, que se possa então medir a segurança de fazer essas doses. Daí se amplia o número de pessoas para se verificar qual é o melhor padrão de dosagem, se é uma dose só, se precisa de 2 vacinas. E muitas vacinas promissoras vão ficando nesse caminho, não se mostram necessariamente efetivas nesse caminho. É por isso que é fundamental que a gente possa ter, inclusive, a chamada fase 3, que é a fase de testagem em seres humanos, em larga escala, onde já se tem certeza de que a vacina é segura, mas para que se possa também demonstrar que ela é efetiva, que ela de fato diminui doença grave ou mesmo a ocorrência da doença, e melhor ainda se puder diminuir a questão da transmissão. Então tudo isso precisa ser feito com muita responsabilidade científica e é claro que passando aí por todo o rigor de avaliação das entidades internacionais, aqui no caso do Brasil a Anvisa, mas por entidades internacionais que possam então atestar essa qualidade desses produtos. É fundamental então que a gente possa ter a paciência e no momento certo poder utilizar as vacinas no Brasil. E aí não temos dúvida nenhuma de que a decisão estratégica que foi tomada lá atrás de fazer do Brasil um país produtor de vacinas, tendo instituições aqui como a Fiocruz e Biomanguinhos e como o Instituto Butantan em São Paulo, certamente colocam o Brasil numa posição estratégica global interessante de produção de vacinas para a sua população.
Encerramos mais uma coletiva online do Governo de Pernambuco. A entrevista completa fica disponível no YouTube oficial do Governo. Obrigada, boa tarde.